boa tarde. Agora são 5 horas e 49 minutos. E não é que esquentou? Pois é, de manhã ainda fez um friozinho, mas depois o sol veio com tudo. Será que agora o tempo firma de vez? Daqui a pouco você confere tudo na nossa previsão do tempo. Mas a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre um prédio importante aqui da capital que foi tombado e virou patrimônio histórico da cidade. O repórter Vinícius Marra tem as informações. O Colégio Dante Alighieri é considerado a primeira grande instituição de ensino dos imigrantes italianos que chegavam no Brasil. Ele foi fundado em 1911 e foi projetado pelo arquiteto Giulio Micheli, que veio da Itália em 1888 e participou da reorganização das ruas do centro da capital paulista. Ele foi responsável por obras como o viaduto Santa Ifigênia e a Santa Casa de Misericórdia. Em maio deste ano, o Compresp, Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, deu parecer favorável ao pedido de tombamento do prédio. A decisão acompanhou a resolução do Condefat, que é o órgão estadual também responsável pelo patrimônio histórico e artístico de São Paulo. O pedido de tombamento foi feito pelo próprio colégio em 1982. E agora, depois de 36 anos, ele foi aceito. Alguns pedidos, eles chegam já com muita documentação, isso facilita o processo de pesquisa, mas o mais importante é que é um processo que realmente tem que ser bem cuidado, porque você tem que entender como aquele edifício ele se insere num contexto geral da cidade. Ou seja, o tombamento, ele valoriza aquele imóvel, né, a partir do momento que coloca ele em evidência, faz com que a população toda consiga entender um pouco o que ele significa na história da cidade. Ao mesmo tempo, ele continua com a sua vida normal, digamos assim, de colégio. E a gente falou aqui ontem de um roubo de cabos de cobre no metrô, você lembra? Pois é, as imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação dos criminosos. Veja só. Foi por volta da 1h30 da manhã de segunda-feira. As imagens mostram 7 bandidos armados chegando e pulando o portão que dá acesso à sala técnica da estação Chácara Clabim, que fica na Rua Vergueiro, na Vila Mariana, Zona Sul. Por enquanto, a estação funciona pela linha 2 verde, mas os cabos roubados seriam usados justamente nas obras da integração com a 5 lilás. Lá dentro, os ladrões renderam cerca de 30 pessoas, entre seguranças do metrô e funcionários de empresas terceirizadas. Depois, arrombaram o portão e manobraram nada menos do que 2 caminhões que foram carregados com carretéis de fios de cobre. O metrô avaliou o prejuízo em R$300 mil. A ação durou cerca de 2 horas e, felizmente, ninguém ficou ferido. Também ninguém foi preso até agora. E os moradores aqui da Paulista se dizem cansados e reclamam do número de vendedores ilegais ao longo de toda a avenida. Segundo eles, o lixo aumentou muito em toda a região. É no fim do dia, quando vai escurecendo, que os vendedores de bebidas alcoólicas começam a chegar. Se misturam aos artesãos, já bem numerosos, no vai e vem do fim do expediente. O movimento desse tipo de ambulante é maior na sexta e no sábado. E também no domingo, quando a Avenida Paulista fecha para os carros e vira área de lazer. É nesses carrinhos que, geralmente, os mais jovens fazem uma espécie de aquecimento para depois seguir para baladas da Rua Augusta. Essa ambulante diz que vem com o marido, atraída pelo grande fluxo de gente na Paulista. Admite que a atividade é clandestina. Diz que já teve a mercadoria apreendida 3 vezes e reclama da violência da polícia. Mas vem a militar, vem a rota, pegaram meu marido aqui, ó, derrubaram ele aqui, os policiais com fuzil na cara da gente. Já para o movimento dos moradores da Paulista, a fiscalização não consegue dar conta do aumento da quantidade de irregulares que acabam se safando. Vem vindo a fiscalização ali na outra esquina, todos já correm e se escondem para o outro lado. Reclamação também em relação ao lixo, usuários de drogas, moradores de rua e o desrespeito às regras. Fica uma impressão de que a Paulista é uma terra sem lei. Processo que para alguns pode parecer semelhante ao que ocorreu no centro de São Paulo. No passado, a região era símbolo de prosperidade e convivência, com lojas elegantes, livrarias.
A derrocada deu os primeiros sinais nas décadas de 1960 e 70, quando bancos, hotéis e escritórios começaram a migrar para a região da Paulista e mais tarde para a Faria Lima. Em 2 décadas, a partir de 1980, a quantidade de habitantes na região central caiu mais de 30%, segundo o IBGE. E o sol voltou a predominar aqui na capital e as temperaturas subiram consideravelmente em relação aos últimos dias. Essa tarde, a máxima chegou aos 24 graus e tudo indica que as temperaturas vão continuar subindo. Vamos ver? O dia amanhã vai ser de muito sol em todas as regiões paulistas. Com o ar seco predominando, a umidade relativa do ar entra em queda e as temperaturas disparam. A máxima nesta quarta-feira fica em torno dos 29 graus em Araraquara e dos 32 na região de Ribeirão Preto. Na faixa leste também esquenta, 26 graus em Caraguá, no litoral, e 27 graus ali na cidade de Campinas. E a temperatura não para de subir também aqui na capital paulista, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 12 e máxima amanhã à tarde já de 26 graus. Na quinta faz até 28 e para fechar a semana 29 graus na sexta-feira com muito sol, céu azul e nada de chuva. Vamos agora ao nosso intervalo e voltamos em instantes. Comercial de investimento tem sempre uma pessoa famosa. Roupa executiva, um escritório com parede de vidro e vista panorâmica da cidade. Ah, e não esqueça da trilha de jazz. Animações de gráficos que ninguém entende. E algum figurante entregando uma pasta vazia como se fosse importante. Assim são os comerciais de investimento. Mas o Banco do Brasil é diferente. Você investe direto pelo app de um jeito simples, fácil e descomplicado. Não importa o valor que você tem para investir. Banco do Brasil, mais que digital. Já estamos de volta agora com a sua participação no Gazap. A denúncia de hoje vem do centro da capital. O Demétrios Georges está indignado com o acúmulo de lixo ali no Bom Retiro. Estou na esquina das ruas Júlio Conceição e Talmud Torá. Eu pergunto para vocês, isso é normal? Isso é um absurdo. As pessoas, olha só, as pessoas vão sair da calçada para passar por aqui. E aí perto da sua casa, como está, por exemplo, o policiamento na porta da escola dos seus filhos? Se estiver com algum problema, grave um vídeo e mande a sua denúncia aqui pra gente. O número é 11 99161 6121. O vídeo tem que ser na horizontal, daí você manda pra gente. Se ainda tiver dúvidas de como participar aqui do Gazap, entre no nosso site porque lá tem todas as dicas. Faça o vídeo e participe. Olha, primeiro eu vou esclarecer aqui que as prefeituras regionais, que a gente sempre entra em contato para pedir as respostas do Gazap, voltaram há 4 dias a se chamar subprefeituras. A mudança se baseia numa lei de 2002, quando a denominação subprefeitura foi criada. Tudo isso porque em 2017, quando o ex-prefeito João Dória mudou o nome para Prefeitura Regional, ele cometeu uma irregularidade na lei orgânica do município. Por isso, para ninguém estranhar, voltamos a falar com as subprefeituras, ok? E bem, nesse caso aqui do Gazap de hoje, a gente falou com a subprefeitura da Sé. Segundo eles, o dono deste terreno já foi multado 9 vezes. A multa está em cerca de R$40 mil. O que a prefeitura faz sempre é a varrição e a coleta do lixo diária e também a operação cata-bagulho às quartas-feiras. Então, seu Demétrios, o jeito é aguardar o dono deste terreno tomar as providências, né? Mas pode continuar mandando o vídeo que a gente vence pela persistência. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às 7 da noite. Fique agora com a Hora do Ângelos. Até amanhã.